Oi pessoal, tudo bem? Olha, agora eu tenho um convite novo para vocês. Vamos ler o livro da Rhonda Byrne, A Magia? Quem me deu essa sugestão foi o Cícero, um querido que acompanha, e eu também já tinha recebido esse livro em PDF de uma outra pessoa querida, e eu fiz inclusive um vídeo que eu tirei um trecho desse livro A Magia, onde ela passa, me parece que são 28 dias para que a gente possa estar fazendo alguma coisa que vai transformar a nossa vida. E aí então eu estava com outros livros que eu pensei em fazer, mas eu disse, já que apareceu esse sinal. E aí uma coisa que foi boa que aconteceu comigo, que eu posso dizer para vocês, que o pensamento próspero, decidido e deliberado, que eu aprendi a fazer lá com o livro da Catherine Ponder, que foi o primeiro que a gente fez em série assim juntos, mudei de opinião, porque eu achava que livro só podia ser lido se a gente tivesse ele na mão ali para pegar, para folhear. É óbvio que é delicioso se sentar embaixo de uma árvore num dia quente, sentar à sombra com um livro na mão e, nossa, é delicioso. Porém, há toda essa tecnologia, toda essa modernidade que só facilita a nossa vida. Por que não aproveitar, né? Por que ficar resistindo? Então, pela primeira vez comprei livro em Kindle. E é aquele jeito de comprar que também tantos livros bons que eu tive que deixar para fora em todas as minhas andanças, todas as minhas mudanças, porque livro pesa, né? Então aí um passinho aí que eu dei para frente. Agora eu também compro o livro em Kindle. E aí é por isso que eu não vou poder mostrar para vocês aqui a capa do livro da Rhonda Byrne, que é A Magia. Então ela não começa exatamente aqui, mas eu vou começar aqui, que é no primeiro capítulo, então, que ela pergunta assim, o nome é: você acredita em magia? Aqueles que não acreditam em magia nunca irão encontrá-la. E essa frase é de Roald Dahl, que ele viveu entre 1916 e 1990. E aí ela começa: você se lembra de quando era criança e via sua vida de uma maneira totalmente maravilhosa? A vida era mágica e excitante, e as menores coisas eram completamente emocionantes para você. Você ficava fascinado pela neve na grama, por uma borboleta voando pelo ar ou qualquer folha estranha ou pedra no chão. Você ficava cheio de alegria quando perdia um dente, porque isso significava que a fada dos dentes poderia vir naquela noite. E você costumava fazer a contagem regressiva dos dias até a noite mágica do Natal. Essa parte aí do dente não foi ensinado pra gente a fada, não. O que a gente fazia era leãozinho, leãozão, pega esse dente podre, me deu unção, e a gente jogava em cima do telhado o dente. Mesmo assim, você não fazia ideia de como o Papai Noel podia visitar todas as crianças do mundo em uma noite e como ele fazia isso, e ele nunca deixava você triste. Também não me lembro, não tinha... Ah, sim, tinha Papai Noel, porque o meu pai trabalhava em uma fábrica, e aí a gente ia, e aí tinha aquela pessoa, um homem, claro, ali vestido de Papai Noel, e a gente sempre tinha presentes. Só que eu me lembro que uma vez, a minha mãe já tinha dito antes, porque o meu pai recebia aqueles tickets, né, para retirar o presente no dia da festa, e aí minha mãe disse que tinha vindo um a menos. E aí quando chegou lá na hora, deram os tickets para todos os meus irmãos, e eu fiquei sem. O que eu fiz? Comecei a berrar desesperada, e aí vi que todos os meus irmãos vieram com os presentes na mão. Eu vi a minha irmã, ela ganhou era assim, sabe, um pedaço assim de um papel duro, uma cartolina com coisas assim que parecia, por exemplo, tinha uma lata de leite ninho, mas assim em miniatura, bem pequenininha assim, sabe? E tinha uma frigideira, eu acho, tinha essas coisas em miniatura ali, mas sabe, pregadinhas ali no... Nossa, eu fiquei fascinada por aquilo. Aí a mulher, aí quando foram resolver lá a questão, que eu tinha ficado sem presente, aí uma pessoa me levou lá no local onde tinha um monte, eu podia escolher, aí eu quis aquele, peguei aquele.
Tudo terminou bem. As renas podiam voar, havia fadas no jardim, animais de estimação eram como pessoas, brinquedos tinham personalidades, sonhos podiam virar realidade e você podia tocar as estrelas. Seu coração estava cheio de alegria, sua imaginação não tinha limites e você acreditava que a vida era mágica. Havia um sentimento requintado em nós quando éramos crianças, que tudo era bom, que todo dia prometia mais diversão e aventura e que nada podia frustrar a nossa alegria pela magia em tudo. Mas, quando nos tornamos adultos, responsabilidades, problemas e dificuldades cobram sua conta em nós e nos tornamos desiludidos, e a magia em que acreditávamos está fadada a desaparecer. Esta é uma das razões pela qual, como adultos, nós amamos estar cercado de crianças, pois podemos experimentar aquele sentimento que não temos mais, mesmo que por um momento. Eu estou aqui para te dizer que a magia que você acreditou um dia é verdade e está desiludida perspectiva adulta, e esta desiludida perspectiva adulta da vida é falsa. A magia da vida é real e é real como você é. Na verdade, a vida pode ser mais maravilhosa do que você pensava quando era criança, de tirar o fôlego, super inspiradora e divertida do que qualquer coisa que você já viu. Quando você souber trazer a magia até você, você viverá a vida dos seus sonhos. Então saberá que nunca deveria ter desistido da magia da vida. Você poderá não ver renas voando, mas você verá as coisas que você sempre quis aparecer diante dos seus olhos. E você verá que as coisas com as quais sonhou por muito tempo acontecerão de repente. Você nunca saberá como tudo funcionará ao mesmo tempo para transformar seus sonhos em realidade, porque a magia funciona em um reino invisível. E essa é a parte mais emocionante. Você está pronto para experimentar a magia novamente? Você está pronto para ser preenchido com a fascinação e maravilha todos os dias quando você era criança? Esteja pronto para a magia. Nossa aventura começa 2000 anos atrás, quando um conhecimento capaz de mudar a vida foi escondido em um texto sagrado. Uau, meu Deus, ela sabe trazer o assunto, hein? Olha, que expectativa, o que será que é esse conhecimento capaz de mudar a vida? Então, eu não sei ainda do que é que ela vai falar, mas eu acredito que a gente deva, seja o que for, que é essa magia que ela está falando, eu acredito que a gente não deva... Não, vamos ver o que é que ela está falando primeiro. Um grande mistério é revelado. A seguinte passagem extraída do Evangelho de Mateus na Bíblia Sagrada foi mistificada, confundida e mal interpretada pela maioria das pessoas através dos séculos. Porque aquele que tem lhe será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Você tem que admitir que quando você lê essa passagem, ela parece injusta e parece que ela está dizendo que os ricos ficarão cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Mas há um enigma a ser solucionado nessa passagem, um mistério a ser descoberto, e quando você fica sabendo a solução, um novo mundo se abre diante de você. Então, foi sobre esse trecho que eu já fiz um vídeo. Achei super interessante, para mim foi uma revelação. Eu também achava essa passagem assim super injusta e amei saber isso que ela diz aqui. A resposta para esse mistério que foi incompreendido por séculos está apenas em uma palavra escondida: gratidão. Porque àquele que tem gratidão lhe será dado e terá em abundância, mas ao que não tem gratidão, até aquilo que tem lhe será tirado. E
toda razão, tem todo sentido, não é isso? Porque a gente já vem dizendo sempre, uma das chaves para abrir a porta que leva para o reino de tudo que a gente, de atualização de tudo que a gente busca, do sonho de Deus para a nossa vida, é gratidão, é ser grato por tudo aquilo que a gente tem, que a gente às vezes nem dá, vai passando assim por cima, o fato de respirar. Agora, com esses últimos acontecimentos, com toda a pandemia, a gente viu como é importante, depois de ver tanta gente sem a capacidade natural de respirar, a gente se imaginar no lugar dessa pessoa. Então, a gente vê que aquela coisa que parece assim tão sem a menor importância é vital, e a gente às vezes, quando a gente está bem ali mesmo no fundo do poço da depressão, se alguém disser agradece, a gente vai desagradecer pelo quê? Não é? Após a revelação dessa palavra escondida, um texto nebuloso fica transparente como um cristal. 2000 anos se passaram desde que essas palavras foram registradas, mas elas são verdade hoje e em todo lugar. Se você não dispensar seu tempo para ser grato, você nunca terá mais. E tudo que você tem será perdido. E a promessa da magia acontecerá com essas palavras. Se você for grato, você terá mais e você terá em abundância. Aí ela então dizendo aqui o que é a magia. A magia então começa por agradecer por aquilo que você tem, agradecer por aquilo que você não tem ainda, agradecer por todas as dádivas, agradecer pela vida, e aí tudo que você vai ter mais, você vai ter em abundância. No Alcorão, a promessa da gratidão é igualmente enfática. E lembre-se, quando Deus proclamou, se você for grato, eu te darei mais, mas se você for ingrato, na verdade, o meu castigo será severo. Aqui, a única coisa com que eu desconcordo é o castigo. Eu não acredito em castigo, porque o Deus que eu acredito é puro amor, pura misericórdia. Eu acredito em leis sendo burladas. Em leis, nós vivemos sob leis universais, leis divinas, que são iguais para todos, não é como as leis terrenas, são para todos, para o preto, para o branco, para o feio, para o bonito, para o famoso, para o anônimo, para todos, para o rico, para o pobre. Então, por isso que não há castigo, há apenas burlou a lei, se pagar a multa, mas Deus não castiga ninguém. Não importa qual a religião que você segue, ou mesmo se você é religioso ou não, essas palavras da Bíblia Sagrada e do Alcorão se aplicam a você e à sua vida. Elas descrevem uma lei fundamental da ciência e do universo. É uma lei universal. A gratidão opera através da lei universal que rege toda a sua vida. De acordo com a lei da atração, que governa toda a energia do nosso universo, desde a formação do átomo até o movimento dos planetas, semelhante atrai semelhante. É por causa da lei da atração que as células de todas as criaturas que vivem são mantidas juntas, assim como as substâncias de todo objeto material. Na sua vida, a lei opera em seus pensamentos e sentimentos, porque eles são energia também. E não importa o que você pensa, o que você sente, você o atrairá para você. Olha aí ela aqui corroborando aquilo que a Catherine Ponder disse em todo o livro dela, As Leis Dinâmicas da Prosperidade. Há que se manter o pensamento no modo prosperidade, há que se manter o pensamento no modo positividade. Olha aí ela dizendo, semelhante atrai semelhante. E se nós criamos a nossa vida, então se a gente tem pensamento negativo, a gente vai ter experiências negativas para vivenciar. É a lei da atração, ela está dizendo, é por causa da lei da atração que as células de todas as criaturas que vivem são mantidas juntas,
assim como as substâncias de todo objeto material. Se você pensa, eu não gosto do meu trabalho, eu não tenho dinheiro suficiente, eu não encontro o meu parceiro ideal, eu não posso pagar minhas contas, eu penso que estou me sentindo mal com algo, ele ou ela não gosta de mim, eu não me dou bem com meus pais, minhas crianças são um problema, minha vida é uma bagunça, ou meu casamento está com problemas, então você atrairá mais dessas experiências. É como aquela coisa que a consciência que se define como Deus, que conversa com Neil Walsh no livro Conversando com Deus, ele diz há que se prestar atenção em como é que você faz a sua oração, se você se joga de joelhos e começa a chorar desesperado e falando da falta, falando de tudo que você está sofrendo, aí o universo te manda mais motivos, mais razões para você ter todo esse sofrimento. É uma coisa assim meio até engraçada de se entender, não é? Nós mesmos cavamos a nossa própria cova, como se diz, não é? Porque se depende do que a gente está pensando e a gente ali metendo os pés pelas mãos, insiste em ficar pensando negativo, insiste em ficar falando do outro, insiste em não ter compaixão, insiste em fomentar o ódio, insiste em não aceitar as diferenças da opinião do outro, insiste em não ser permissão. Mas se você pensa sobre aquilo pelo qual você é grato, como eu amo o meu trabalho, minha família me apoia bastante, eu tive as melhores férias, eu me sinto fantástico hoje, eu tive o maior desconto naquela compra, ou eu tive um grande final de semana de acampamento com meu filho. E você sinceramente sentir gratidão, a lei da atração diz que você terá mais dessas coisas em sua vida. Isso funciona da mesma forma como o metal é atraído pelo ímã. Sua gratidão é magnética e quanto mais gratidão você tiver, mais abundância você atrairá. É uma lei universal. Olha aí, gente, é lei, como ela está dizendo. É lei é lei, é como a lei de trânsito, se você passar no sinal vermelho, você vai levar uma multa, se você passar a velocidade máxima permitida, também você vai acabar perdendo a sua carteira, a sua habilitação, é lei. Você já deve ter ouvido coisas como, tudo que vai volta, você colhe o que planta, e você recebe de volta aquilo que dá. Bem, todos esses ditados estão falando sobre a mesma lei e eles também representam o princípio do universo que o grande cientista Isaac Newton descobriu. As descobertas científicas de Newton incluem as leis fundamentais do movimento do universo e uma delas diz: toda ação sempre tem uma reação oposta e de igual intensidade. Ou seja, toda causa tem seu efeito. Por isso que não há castigo, há só plantio e colheita. Quando você aplica a ideia de gratidão à lei de Newton, ela diz: toda ação de agradecer sempre causa uma reação oposta de receber. E o que você receberá será igual à quantidade de gratidão que você der. Isso significa que a própria ação de gratidão desencadeia uma ação de receber. E quanto mais sinceramente, mais profundamente grato você se sentir, em outras palavras, quanto mais gratidão você der, mais você receberá. Olha aí, gente. E aí pode ter gente, eu posso pensar assim, mas não é possível, eu faço meu caderno da gratidão, eu fico repetindo obrigado, 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 obrigado. E por que não acontece? Porque aí ela não disse, mas porque tem que ser genuíno, porque tem que ser de verdade, porque tem que ser a gente realmente estar grato. Se for da boca para fora, é uma coisa que, como a nossa centelha divina ela está dentro da gente, a gente pode fazer de conta
fingir, usar uma máscara para o externo, mas para o interno, para a nossa própria consciência, não. O fio de ouro da gratidão. Voltando milhares e milhares de anos até os primórdios dos registros do conhecimento humano, o poder da gratidão foi pregado e praticado, e desde lá foi passado através dos séculos, se espalhando pelos continentes, sobrevivendo em civilizações e culturas perdidas para as próximas gerações. A maioria das religiões, como o cristianismo, islamismo, judaísmo, budismo, sikhismo e hinduísmo, possuem a gratidão em seu núcleo. Maomé disse que a gratidão pela abundância que você recebeu é o melhor seguro para que a abundância continue. Buda disse que você não precisa de justificativa para nada, apenas gratidão e alegria. Lao Tzu disse que se você regozijasse pela maneira que as coisas são, o mundo inteiro te pertencerá. Krishna disse que não importa o que lhe é oferecido, ele aceitará com alegria. O rei Davi disse para dar graças pelo mundo inteiro, por tudo que existe entre o céu e a terra. E Jesus Cristo dizia, muito obrigado, antes de realizar cada milagre. Olha aí, o mestre maior, como ele dizia, quem faz não sou eu, é Deus que faz através de mim, então ele agradecia a Deus antes de fazer qualquer milagre, antes de ser um instrumento para que Deus operasse através dele. Desde os aborígenes australianos até os maçais e zulus africanos, desde os americanos Navajo, Shawnee e Cherokee até os taitianos, esquimós e maoris, a prática da gratidão é a maior raiz das tradições indígenas. Quando você acordar de manhã, agradeça pela luz da manhã, pela sua vida e pela sua força. Agradeça pela sua comida e pela alegria de viver. Se você não vir razão para agradecer, a culpa recairá sobre si mesmo. Essa frase eu também usei lá naquele vídeo que eu fiz sobre isso. Ela é atribuída a Tecumseh, que é um Shawnee nativo americano, líder Shawnee nativo americano que viveu entre 1768 e 1813. A história é recheada com personagens famosos que praticaram gratidão e cujas realizações os colocam entre os maiores seres humanos que já viveram. Gandhi, Madre Teresa, Martin Luther King Jr., o Dalai Lama, Leonardo da Vinci, Platão, Shakespeare, Esopo, Blake, Emerson, Dickens, Proust, Descartes, Lincoln, Jung, Newton, Einstein e muito mais. As descobertas científicas de Albert Einstein mudaram a maneira que nós vemos o universo, e quando perguntado sobre as descobertas maravilhosas dele, ele respondia agradecendo aos outros. Uma das mais brilhantes mentes de todos os tempos agradecia a outras pessoas centenas de vezes em um dia pelo trabalho que elas fizeram. Olha aí, esse é um ponto interessante também, né? Que eu acredito que a Catherine Ponder falou lá no livro dela também, que às vezes a gente pensa, especialmente as pessoas que têm empregados, as pessoas que são empreendedores. Eu fiz um vídeo também sobre palavrinhas mágicas. Quando você usa obrigado e por favor, parece que ilumina. Não é só porque a pessoa, eu estou pagando, é minha secretária, ou é meu marido, é minha mulher, pega aí para mim. Eu acredito realmente que muito obrigado e por favor, faz assim, faz muita diferença, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, é de vital importância. Obrigada e por favor, acompanhado de um sorriso, se possível. Não é maravilhoso que muitos mistérios da vida foram revelados por Albert Einstein? E não é igualmente maravilhoso que ele fez algumas dessas grandes descobertas científicas da história? Ele praticava gratidão todos os dias da vida dele e, em retorno, ele recebia abundância de muitas maneiras.
Quando Isaac Newton foi perguntado como alcançou as descobertas científicas que fez, ele disse que se apoiou em ombros de gigantes. Isaac Newton recentemente foi escolhido como o maior contribuinte da ciência e da humanidade e estava também grato por aqueles homens e mulheres que viveram antes deles. Eu lembro então aqui de uma coisa que Oprah Winfrey disse, que ela é riquíssima, ela mesma diz que vive o sonho de Deus na plenitude. Ela não é só rica de dinheiro, como em todos os outros setores da vida dela, mas ela disse que ela nunca deveria esquecer de onde ela veio, esquecer as raízes dela, esquecer as origens dela, esquecer os nossos antepassados, né, que vieram pavimentando essa estrada. Os cientistas, filósofos, inventores, descobridores e profetas que praticavam a gratidão alcançaram os resultados deles e a maioria deles estavam cientes desse poder. Ainda assim, o poder da gratidão era desconhecido da maioria das pessoas até hoje, porque para experimentar a magia da gratidão na sua vida, você tem que praticá-la. Olha aí que máximo isso, né? Não adianta só saber na teoria, tem que, na verdade, a teoria na prática é outra, não é só se a gente não praticar. Tem que sair da teoria, a gente entendeu, tem que praticar. E eu acredito que ninguém é obrigado, mas quem quiser, para quem a ficha caiu, quem entendeu, aí é isso que ela está dizendo. O ideal seria praticar. Como eu vou parar de citar o livro dela, mas como o livro da Catherine Ponder, há que se fazer decidida e deliberadamente, intencionalmente. Minha descoberta. Minha história é um exemplo perfeito do que a vida é quando uma pessoa ignora a gratidão e o que acontece quando você faz da gratidão parte da sua vida. Se eu fosse perguntada 6 anos atrás se eu era uma pessoa grata, eu poderia responder: sim, com certeza eu sou uma pessoa grata. Eu digo muito obrigada quando recebo um presente, quando alguém abre uma porta para mim ou quando uma pessoa faz algo por mim. A verdade é que eu não era uma pessoa tão grata assim. Eu não sabia o que ser grato realmente significava e apenas dizendo muito obrigada em todas as ocasiões não me fazia uma pessoa grata. Olha aí ela então confirmando, há que se ser genuíno. Minha vida sem gratidão era bastante desafiadora. Eu estava em débito e ele estava crescendo um pouco mais todo mês. Eu trabalhava realmente muito, mas minhas finanças nunca melhoravam. Na tentativa de manter o mesmo montante de débitos e obrigações, eu estava vivendo com um contínuo aumento de estresse. Meus relacionamentos oscilavam como um pêndulo do regular para o desastre, porque eu nunca achava tempo suficiente para cada pessoa. Enquanto eu mesma me denominava como sendo saudável, me sentia exausta ao fim de cada dia e eu sempre tinha a cota à parte de resfriados e das últimas doenças a cada estação. Eu tinha momentos de felicidade quando eu saía com amigos ou quando saía de férias, mas pensava o quanto eu tinha que trabalhar duro para manter esses prazeres. Eu não estava vivendo, eu estava sobrevivendo. Dia após dia e de um pagamento até o pagamento seguinte, e eu, quando estava próxima de resolver um problema, ainda mais problemas apareciam. Mas então algo aconteceu que poderia mudar tudo na minha vida daquele dia para sempre. Eu descobri o segredo da vida e como o resultado da minha descoberta eu comecei a praticar a gratidão a cada dia da minha vida. Como resultado disso, tudo em minha vida mudou e quanto mais eu praticava a gratidão, mais milagres aconteciam. Minha vida realmente ficou mágica. Pela primeira vez, eu fiquei livre de débitos e pouco tempo depois disso, eu tinha todo o dinheiro que eu precisava para qualquer coisa que eu queria. Uau!
Os problemas nos meus relacionamentos, trabalho e saúde desapareceram e, ao invés de enfrentar obstáculos diários, meus dias foram preenchidos com coisas boas, umas após as outras. Minha saúde e energia aumentaram de forma dramática e eu me senti melhor do que quando eu tinha 20 anos. Meus relacionamentos ficaram muito mais significativos e eu aproveitei muito mais meu tempo com minha família e amigos em apenas alguns meses do que eu tive durante muitos anos. Mais do que qualquer coisa, eu me senti mais feliz do que eu pensava que era possível sentir. Eu estava completamente feliz, mais feliz do que nunca tinha sido. A gratidão me mudou e minha vida inteira foi magicamente mudada. Olha, gente, que depoimento lindo esse dela, né? Uma virada de chave, quando ela realmente entendeu o que era ser grata. E eu acredito que ela deve ter passado por aqueles detalhezinhos, como eu falei no início, que a gente não agradece pelo ar que a gente respira, mas quando ele falta, a gente... Graças a Deus que a gente não passou por isso, mas a gente ouve das pessoas que passaram, algumas até que nem voltaram, né, para contar como é que foi. Deve ser terrível, só para ter um exemplo. E depois tudo mais. E aquela coisa de agradecer por aquilo que a gente ainda não tem, porque só se a gente tem o desejo, a coisa já está manifestada, só não está atualizada. E o agradecimento, eu acho que é como se fosse abrir a comporta. Eu acho que é isso. E ela com esse depoimento dela, está dando aqui, está dizendo que foi isso. Tudo que ela fez foi, antes de ter essa atitude de gratidão genuína, a vida dela era uma vida... como ela disse, saudável, mas fake. E depois todos os problemas de relacionamento e saúde desapareceram. E aqui, como ela diz, minha vida ficou realmente mágica. E ela diz todas as coisas, olha... ao invés de enfrentar obstáculos diários, meus dias foram preenchidos com coisas boas, umas após as outras. Tudo como diz a Catherine Ponder no livro dela, a prosperidade, a abundância não é só financeira, é em todos os setores. E é isso que a Rhonda Byrne, então, está mostrando aqui, Byrne, ela está mostrando aqui, então, que como fazer isso, como fazer para que essa cascata de abundância, de prosperidade para todos os setores da nossa vida desça, sendo grato. Tá bom? Eu espero que a gente então agora comece a praticar essa gratidão de verdade, descobrir como é. Quem sabe se a gente não está conseguindo ter gratidão genuína, vamos pedir ajuda. E a nossa centelha me ajuda a ser grata, me ajuda a ser grato por tudo, ser grato de verdade, ver todas as bênçãos em tudo que eu tenho, mesmo por mais que seja... Aquela coisa, no livro anterior, ela falava de uma pessoa que não tinha nada e agradecia, não tinha um local físico bom para dormir, vai agradecer por quê? Mas agradecia. Então, aquela coisa, Deus nos experimenta com pouco para ver se a gente já está pronto para receber muito. Não é isso? Então tá, gente, eu fico aqui então na primeira parte desse livro que tá prometendo, já começou bem interessante, né? E aí espero vocês no próximo capítulo, tá bom? Obrigada, tchau!